De nada. Claro, claro, obrigado. Alô, pessoal, boa noite para todos, bem-vindos ao Boas Opções, aqui na LS, tá? Hoje está aberto para todo mundo, mas normalmente é um lugar fechado, só para os assinantes da LS. E hoje eu tenho o prazer de trazer, por um convite, assim, estou extremamente honrado, não é só o Alexandre CD que está ali pulando de alegria, mas eu também, porque eu sou fã, tá? É aquele negócio fã de carteirinha. O professor Su Wei, tá? Que está aqui conosco, essa pessoa que está ali na tela, um cidadão que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar assim mesmo, porque nem todo mundo conhece. Quem é o professor Su? O professor Su é uma pessoa surreal, totalmente diferente de todos os outros professores de opções que vocês possam ter visto ou ouvido falar, porque ele faz as coisas por um método totalmente diferente. Nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos ter essa oportunidade. E o professor Su, ele é um cara assim que traz as coisas de uma simplicidade. Bom, para mim, pelo menos, é de uma simplicidade sensacional. É, é um cara que já esteve no mercado, teve em 3 bancos centrais, uma coisa inédita, e vai poder falar para a gente hoje sobre como ele desenvolveu o seu método, por que, que ele faz as coisas como faz, para a gente poder conversar e aprender um bocado, o máximo que a gente puder sugar desse homem hoje, porque o tempo é curto. Professor Su, muitíssimo obrigado pela sua presença e agradeço imenso por ter aceitado o nosso convite. Então, deixa eu primeiro agradecer, tá? A paciência comigo. Eu sou ruim nesses negócios aí de tecnologia, tá? Né, desculpa aí o atraso, gente, a culpa foi minha. O meu Zoom não tá funcionando, mas enfim, tá? Vamos lá, né? Então, eu tenho uma formação um pouco diferente, tá? Não era da área de exatas, eu era da área de biológicas, química, e acabei caindo meio que... Como é que é? Eu fui meio empurrado, assim, para o mercado financeiro, mas foi por conta de um trabalho que eu tive que fazer. Lá em 1989 havia um desafio, tá? Um desafio, não. Eu trabalhava na Arthur Andersen e tinha um desafio lá, né? Que eu tinha que resolver um problema lá, tá? Era um problema, né? Simples de uma questão aí relacionado, né? Com uma precificação, E era assim, o caso era o seguinte: havia uma indústria química brasileira que ia ser comprada por uma indústria americana. E só que é o seguinte, vamos vender a indústria, então vamos parar de investir. Só que não podia acontecer isso, porque o que valia mesmo era a continuidade dos investimentos, tal, né? E aí o que aconteceu no caso? Teria que a empresa americana, vamos dizer, dar um valor, um prêmio, né, para a indústria brasileira, para que eles continuassem investindo. Bom, enfim, tinha uma questão lá a ser resolvida, né? E a empresa que contratou, né, o serviço para quem eu trabalhava era a empresa americana, que ele queria ganhar essa concorrência, ele queria dar um prêmio, um bônus para a indústria que ele gostaria de comprar dali a 2 anos, para que ele continuasse investindo e ele tivesse o direito de desistir do negócio caso ele achasse que não estava legal. Tá? E Basicamente era uma opção. justamente é uma opção de compra de uma indústria química, né? Só que aí tinha o seguinte, só que naquela época o conceito de opção não era muito desenvolvido, era bastante desenvolvido nos Estados Unidos, no Japão, Singapura, mas não no Brasil. E outra questão que tinha era o seguinte: você não tinha, então vamos contextualizar o momento. 1989, Black Scholes, né, o modelo de Black Scholes não tinha ganho o prêmio Nobel ainda, então não gozava de grande, vamos dizer, de grande reputação. Embora fosse um case de sucesso usado por muitos bancos, ele não era conhecido. Só para rodar ele, só aquelas integrais impróprias lá, eram muito difíceis de serem feitas, né, sem o auxílio computacional. E na época os computadores eram, vamos dizer, aqui no Brasil, eram razoavelmente precários para, né, É verdade. fazer esse modelo. Só para vocês terem uma ideia, em 2001, eu trabalhava numa corretora, e só para vocês terem uma ideia, para a gente rodar o Black Scholes com a tecnologia da época, tinha que ser um computador separado, senão você tentava rodar o Black Scholes, caía o sistema. Vocês verem como que é pesado, né? Ou talvez os algoritmos na época, né, utilizava-se modelos estatísticos, né, para fazer integrais impróprias, né? E só futuramente, mais para frente, que foi instalado, né, o modelo, né, o algoritmo de Runge-Kutta, que aí facilitou, né, o cálculo das integrais impróprias, né? Bom, mas aí o que aconteceu futuramente, né, com isso daí?
naquele momento. Então tinha que ter aquele preço lá. E, claro, se você quer ganhar concorrência numa opção, é só você colocar um preço mais alto. Mas tinha que precificar nesses mercados até 25% acima do segundo colocado é aceito como um grande sucesso. Tá? Então vamos supor que uma outra empresa que fizesse com essa indústria e fosse assim, cara, desse uma opção lá, por exemplo, de 15 milhões de dólares, né? Se ele pagasse até 20 milhões, tá? Até 18 milhões e meio, era aceito. Então, você também não pode desperdiçar dinheiro, né? Lógico. Então, eles tinham contratado só para tentar precificar isso, tá? E aí, eu tinha que fazer os cálculos e tal, e eu consegui chegar a um preço, e a empresa que contratou os nossos serviços acabou ganhando a concorrência com uma margem de 7% de ágio só. Né? Até 30% de ágio era aceito como um grande sucesso. E foi só 7% de ágio, eles ficaram muito felizes, né? E foi a partir de lá que eu comecei para o mercado financeiro. Não imediatamente. Depois do bônus, né? Porque esse bônus deve ter sido gordo. Não, pior. Você não sabe o que aconteceu depois. Foi um negócio terrível. Aí chegou, né, depois que terminou esse serviço, eu recebi, sim, tinha uma promessa de bônus, né? Aí depois passou mais um tempinho, né? Eles não tinham pago bônus ainda. A empresa não tinha pago bônus. Aí daria mais uns 7, 8 meses, chegou lá o meu chefe e falou, cara, seguinte, você já fez tudo que você tinha que fazer aqui dentro da nossa empresa. Então, nós estamos te mandando embora. Não, pelo amor de Deus, não me manda embora. Não. Você pode reduzir meu salário, pode tirar alguma coisa. Não, para com isso, cara. Calma, fica calmo, filho. Fica calmo. Seguinte. Uma pergunta, quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 23 na época. 23, ok. né? Aí eu assim, não me manda embora, não, por favor. Não, calma. A gente tem aqui algumas empresas, né, que... coisa de mandar embora já tinha de 24 a 25. Assim, tem umas empresas aqui que gostam muito de você, que você já atende, e não é interesse da nossa empresa atender, porque são serviços pequenos, mas que para você é significativo, né? Eu falei, mas eu vou ter que ir lá negociar, não quero ficar negociando. Não tem problema. O nosso RH, o nosso marketing já negociou, o nosso comercial já negociou com eles, tá? Eles vão te pagar, tipo... 15% que eles pagariam para a gente, tá? Mas é uma grana que vai ser bem significativo para você. Putz, aí eu saí da empresa, eles me deixaram 3 clientes para eu atender assim, carreira solo, sabe? Pô, aquilo já era quase que o dobro do meu salário, né? Que eu recebia lá dentro da empresa, né? Eles pagaram todos os bônus, falou, a gente realmente gostou. E aí eles deram um bônus adicional com uma condição só. Assim, olha, a única condição, né? Aí tinha um bônus adicional para 2 anos, para ser resgatado 2 anos depois, só que naqueles 2 anos eu tinha que ficar disponível para a empresa, caso precisasse de alguma modelagem matemática a respeito, né, desse modelo que eu tinha criado, né? Que era um modelo assim de... Era um modelo matemático lá, né, de parametrização lineares, várias parametrizações lineares que geraram um modelo matemático. Essa é uma pergunta interessante, desculpe interrompê-lo. Porque o senhor é da área de bioquímica e biologia. E foi contratado para fazer modelos matemáticos. Como que isso acontece? É uma longa história. O que aconteceu foi o seguinte: você tem na bioquímica uma forma chamada forma de Henderson-Hasselbalch, que é a forma do equilíbrio tampão, tá? É negócio de pH, né, de estômago, do sangue, né? Eu trabalhava na área de bioquímica sanguínea, né? E o que você tem é o seguinte: na verdade, o que acontece na bioquímica é que tudo que você vai ver na bioquímica, né? Bom, você tem um grande órgão no corpo chamado o rim, né? O que o rim faz? O rim vai degradando, vai filtrando tudo que passa, né? Então, quando está na área de bioquímica, eu tinha que calcular o quê? O tempo que você tem que tomar dose de reforço do remédio. Você toma o remédio, né? Entra lá na corrente sanguínea, aumenta a concentração, e essa concentração ela tem que passar a membrana plasmática para chegar no ponto, sei lá, no complexo de Golgi, no lisossomo, enfim, tá? Ou então no fígado, no pâncreas. Só que quando essa concentração ela baixa muito, porque o rim vai degradando, o rim vai filtrando, ele olha para o remédio e ele não sabe que é um remédio. Aquilo é um antígeno, aquilo é um veneno. Estranho, então ele vai filtrando. É um veneno, vai. Não seria bem um veneno, mas um corpo estranho. Ele vai filtrando. Ele vai mandando os órgãos filtrar. Muitas vezes até tem um ataque de anticorpos nele, que aí dá aquelas reações alérgicas e tal, né? Mas aí o rim vai filtrando e aí diminui a concentração daquele soluto no sangue. Então, quando diminui muito, você não tem como... Ele não atravessa mais a membrana porque não tem concentração. E aí, o que acaba acontecendo? Aí o remédio fica inócuo.
todo remédio precisa ter uma concentração mínima no sangue. Quando vai perto da concentração mínima, é quando você toma a dose de reforço, que é de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, né? Para manter o remédio ativo dentro do sangue. E isso exige um cálculo matemático importante. Que é as equações diferenciais. E como eu sempre fui ruim de álgebra, eu sempre fui péssimo de álgebra. Só que tinha uma questão. Eu mandava muito bem aritmética e também, estranhamente, equações diferenciais. Porque quando você olha uma equação diferencial, você não resolve ele usando um raciocínio francês ou inglês. Tá? Quando você faz assim, né? Tipo, 7 mais 5 é igual a 12, você está usando o quê? Uma notação de pensamento cartesiano francês. Tá? Agora, se eu falar assim, olha, é mais 7 e 3, ou seja, eu estou somando 7 a 3, por exemplo. Tá? Só que eu estou declarando a minha operação antes de falar os números. Então, a sua mente já se organiza para falar, opa, isso aqui é uma somatória, eu posso usar os dedos, por exemplo. Né? Uhum. Então, essa é a notação polonesa. Então, na notação polonesa eu entendo bem, na notação francesa não. E era isso que gerava a minha dificuldade na época do ginásio. E aí, claro, depois que descobriram isso, eu já tinha passado tudo que era recuperação na vida, né? Já tinha passado. Meu Deus do céu, eu não gosto de contar essa parte que eu começo a me emocionar, chorar, fico com saudades da dona Inês, que era minha professora de educação artística, que sempre me defendia. Ia lá, falava, não vai deixar o nosso campeão de xadrez de recuperação. Pelo amor de Deus, não façam isso, né? E aí sempre me safava, porque a dona Inês me salvava, né? Sempre me safava, né? E aí, quando essa questão aí, que eu tinha muita facilidade com a notação polonesa, eu bati o olho lá numa equação diferencial, eu já entendi como que era a curva, como é que funcionava. Então, isso me deu uma grande vantagem quando eu tinha que mexer com as equações diferenciais da bioquímica, de degradação, né? Gradientes de concentração. Você tem, por exemplo, um tambor gigante, vai girando lá uma pá lá, né? Então, o que acontece com o remédio? O remédio, dependendo da rotação da pá, da velocidade de rotação, você vai ter uma concentração diferente em cada ponto. E isso gera um problema super sério, principalmente em remédios que são emulsão. O remédio tem emulsão, por exemplo, dependendo do ponto onde ele está do tambor, ele pode ter uma concentração maior ou menor de princípio ativo. Então, eu tinha que fazer os estudos para ver quanto que é o tempo que tinha que deixar lá, saiu lá do tambor, em quanto tempo tem que ser embalado para não dar diferencial de concentração. Então, eu fazia tudo esses cálculos. Eu já estou achando até o Black Scholes fácil depois de perceber isso aí. Não, Black Scholes é bico, cara. Passou a ser muito fácil depois. E aí, como eu tinha essa facilidade, o que acontece com o Black Scholes? Black Scholes era um conjunto de equações diferenciais relacionadas com emissividade de calor, né? Pô, mas aquilo para mim era tão óbvio, né? Quando eu vi o negócio do Black Scholes lá em 95, 96, que eu sou, eu olhava para aquilo, mas isso aqui é simples, isso daí. Isso é muito simples, né? E aí, olha só, né? Eu já tinha feito o meu cálculo de delta. Então, e aí foi a história, né? De eu estar trabalhando, depois trabalhando no Banco Boa Vista, né? E os caras tinham uma dificuldade de calcular o delta, né? Aí, então, e aí, né? Também tem uma história, né? Que quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, né? Eu ia nas competições de xadrez, de cálculo, conheci uma menina lá de Madagascar. A gente trocou umas cartas, mas trocava carta lá naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Penpal, né? Eu lembro disso. Cara, trocávamos uma carta a cada 15 dias, né? Tal. A gente conversando tal, e eu comecei a aprender muito sobre a cultura da Malásia, com os polinésios, porque o Madagascar é polinésio, né? Aí eu tentei saber mais, na época era muito difícil, né? Não tinha enciclopédia para isso tal. E aí eu fui entendendo como é que funcionava o raciocínio polinésio-malaio, né? O empirismo polinésio-malaio. Só que depois eu percebi que eu aplicava aquilo todos os dias e não sabia que tinha uma corrente de pensamento epistemológico, né, chamado empirismo polinésio-malaio, que é estudado na Malásia, né? Bom, e aí tem toda uma história, né, porque eu sou de Taiwan, né? O que acontece com Taiwan, né? Taiwan, no passado, 6 mil anos antes disso, foram colonizados pelos polinésios. Então, né, talvez esse DNA cultural tenha passado aí durante 60, 70 gerações. Então, eu tenho muita facilidade. Então, olha só, vou te mostrar como é que se calcula o delta. Então, eles falaram que o delta dependia, por exemplo, né, o delta, o que é? É uma variação proporcional da ação em função, né, do movimento do ativo. Eu falo assim, cara, mas aí, eu falei assim, mas aí, por que essa conta toda do Black Scholes? Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, para mim é simples, olha, o que é o delta?
O delta não é variação proporcional? Não, faz o seguinte, faz assim, vai, pega aqui, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui a Ambev, vai. É só uma coisa, vocês estão vendo certinho ou está invertido? Está invertido. Está invertido? Então eu tenho que escrever ele certinho. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó, Ambev, por exemplo. Né? Ambev, vamos pegar aqui, eu tenho a K160, né? E Ambev K170, por exemplo. Então aqui tá, sei lá, 70 centavos e aqui tá 30. Tá, então vamos supor, ó, tá assim, tá? Então Ambev, agora tá normal, né? Tá normal. Dá para ver bem. Então vamos lá. Então tá 70 e tá 30, não é isso? Eu falo, como é que a gente calcula o delta disso daí? Como é que a gente vai calcular o delta dessa operação? Cara, é muito simples você calcular o delta. O delta não é variação proporcional, tá certo? O delta não é variação proporcional. O que é variação proporcional? Quanto varia um em função do quê? Do quê? Da variação do x com y. Então, vamos fazer o seguinte. Esquece o eixo cartesiano. Tá? Você está olhando um eixo, só uma dimensão. Então, você quer saber a variação desse para esse, não é o delta? Então, faz o seguinte, cara. Ó, agora, quem está aí assistindo a live, não importa se está assistindo depois, ao vivo depois, mas quem está assistindo ao vivo, por favor, sentem-se na cadeira antes que vocês tomem um susto e possam passar mal, tá? Quem tem plano de saúde é bom, tá? Se prepara aí, pega, saca o cartão, tá? Vê qual que é o... Olha só, hein? Olha, é muito forte isso daqui, cara. É muito forte, tá? Eu fiz a conta de subtração. Esse é o delta. Esse é o delta da K170. Não é variação proporcional. É só você subtrair um valor do outro. Então, só que isso daqui, quando você vai em Singapura, ele é estudado como delta operacional. O delta operacional é o delta que o mercado está precificando. E eles gostam desse termo. E agora, olha só, tem um que é mais forte ainda, que aí vocês têm que tomar muito cuidado agora, tá? Que eu vou passar de novo, tá? Que é um outro conceito, tá bom? Olha só, esse é pesado, esse daqui. Esse daqui você vai... tem gente que pode passar mal, tá? Então, o pessoal tá com a saúde boa. Tá, então vamos lá. Tem que levantar só um pouquinho de nada. Tá, então vamos lá. Aí, agora. Então vamos lá. Vocês têm lá, né, os valores aqui, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Então quer dizer que eu vou calcular o delta aqui é 0,5, né? E o delta aqui é 0,4, certo? Delta de um é 0,5 e o outro é 0,4, né? Acho que é só subtrair um do outro. Só subtrair. O que é o gama? O gama não é a aceleração do delta? Do delta? É sim, então só subtrair um do outro é 0,10, tá? O gama, né, da K170, 160 é 0,10. Pronto. Essa é a definição de gama. Eu usava isso daí. E isso é aquela forma binomial de cálculo ao invés do Black-Scholes. Isso, então, é isso que era feito. Então, a gente já usava desse jeito aí. Né? Inclusive, assim, até o conceito de liquidez é diferente. Então, o que nós falamos? Nós falamos muito de liquidez, né? Ah, não, o Petro teve tantos negócios e tal. Não, sim, isso daí é liquidez histórica. Mas a liquidez operacional você só vê olhando a tela. Você tenta lá vender 500 quilos de opção da Petrobras, o mercado não absorve. Você tem que arregar 4, 5 centavos para o mercado absorver. Ambev não. Ambev, você bota lá um lote de 1 milhão de opções, por exemplo, você baixa 1 centavo, o mercado já absorve. Então, isso é chamado liquidez, né, operacional. Então, é bem diferente. Né? Então, o que acontece? Eu me criei num ambiente que as pessoas falavam coisas completamente diferentes do modelo americano de operar. Entendi. Tá? E foi aí que eu fui desenvolvendo, né? Mas eu tudo que eu sei, tá? Eu não inventei nada, não criei nada, tá? Eu sempre tive bons professores, bons mentores dentro dos locais que eu trabalhei. Pois é, e essa é a parte interessante, professor, pelo seguinte, porque quem conhece o trabalho sabe que o senhor se baseou fortemente em estudos na Ásia Central e na Europa Oriental. Muita coisa lá, Cazaquistão, Bulgária, Polônia, tal. Como que o senhor partiu desse trabalho no Boa Vista e com o Black-Scholes se desenvolvendo para essa linha totalmente diferente? Gente, porque isso é totalmente diferente. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum outro profissional que fale sobre isso. Só o professor Su, mais ninguém. Foi o contrário. Foi o contrário. O que aconteceu foi o seguinte. Bom, aí, em relação às raízes da Malásia, de Singapura, né, talvez tenha uma questão aí do DNA ancestral, mas a questão da Singapura é o seguinte: Singapura sempre foi
O planeta todo paga pau para Singapura, vai, isso é realidade, tá? Alta tecnologia em chip, modelos de negócio, tá? Os fundos imobiliários deles têm desde 1960, sabe? É um modelo de pensamento. Então, todo mundo paga pau, principalmente o asiático, né? Então, eu sempre quis saber mais, tá? Eu tenho, assim, tipo, conhecidos que trabalham, né? Não são muito amigos, mas que trabalham lá em Singapura, tal. Acho super legal, né? E atualmente eu estou fazendo também um curso que não é um curso, é uma reunião. Cada 15 dias a gente se reúne com estrategistas de Singapura, da Malásia, do Japão, Singapura, Malásia, Japão, Índia, tá? E Singapura, Malásia, Japão, Índia, e também China, tá? Então são de 5 países. Eles falam, eu não falo quase nada porque tem a opção da sala em inglês e a sala em mandarim, né? Putz, eu até entendo mais ou menos o mandarim, eu me viro, eu nem falo, mas eu vou escutar o que os estrategistas falam. Então os conceitos estão mudando, tá? Então vamos lá, então essa parte, né, que eu vou atrás e tal, né? Agora, a questão de ter um reconhecimento governamental do meu trabalho, né, no leste asiático, ele vem da época da perestroika, tá? Mas você sabe que todo dia, né, alguém teve uns pensamentos do tipo, cara, eu acho o socialismo isso, aquilo. Eu não vou negar que quando eu era bem jovem, eu também achava que o modelo soviético era um negócio fantástico. Eu achava, nossa, imagina todo mundo igual, todo mundo tem os mesmos direitos. Eu particularmente, hoje, claro, né, depois lá da perestroika, eu vi que não era nada disso, né? Então, o que aconteceu lá em 87? 87 veio a Glasnost, né? A transparência soviética, né? E depois a perestroika, né? Que foi a abertura promovida pelo Mikhail Gorbachev. Então, né, só para citar, nesse período aí, eu tinha o quê? Eu tinha lá, né, nessa época, eu tinha 20 anos na época, né? E aí, eu era um bom matemático. Aliás, eu era excepcionalmente bom na modelagem, mas isso era uma coisa natural. Eu conseguia descobrir as fórmulas geratrizes das PAs, das PGs, das progressões aritmético-geométricas. Isso eu conseguia bater o olho e já dizia, porque eu tinha facilidade com o quê? Com a derivada, com a equação diferencial. Mas eu não conseguia entender por que aquele maldito do A mais B ao quadrado era A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Eu não conseguia entender isso. Mas quando você colocava numa equação diferencial, então, por exemplo, né, eu bati o olho, você falava assim, né? Por exemplo, você fala assim, como é que você calcula os juros, né? Como é que você calcula os juros? Não, juros é a coisa mais simples que tem. O que é os juros, né? Os juros é o seguinte, é que o mês seguinte não tem mais que o mês anterior. Quanto? Sei lá, 3%, 10% ao ano. Então é o seguinte, ó, y', né, é igual ao quê? 0,1y. Pronto. Esse daqui é a minha equação de juros. Não, é muito mais fácil para mim. Eu entendo assim. Então, quer dizer, a minha cabeça ela já veio sobre um processo de formação, talvez de uma visão diferente, sei lá, tá? Ou até de um defeito genético, que eu só consigo pensar em forma de derivada, em forma de equação diferencial. Bom, e aí o que aconteceu? Lá nessa época aí, eu tinha lá um pessoal que era chileno, né, o pessoal do Chile, e que eram bons matemáticos, tal, né? Mas eu não era conhecido por ser um bom matemático. Eu era conhecido por achar soluções malucas. Isso era conhecido, né? E aí uma equipe chilena me chamou, tá? Uma equipe de chilenos e também argentinos, chilenos e argentinos, que na época, só para a gente situar na história, né? A Argentina é um país que ela é muito bem vista no leste europeu, porque ele já foi quinto dos países mais ricos do planeta, né? Isso no passado aí, né, em 1950, tem pouco 1945. tempo, É pouco tempo, né? Sim. Quer dizer, o nome que você fala, não, eu sou argentino, né? É uma coisa muito forte ainda para o cara do leste europeu. E eu não sabia o que estava acontecendo lá na Argentina, né? Bom, mas enfim. A gente estava numa equipe que era de estrategistas chilenos, argentinos e tinham uns mexicanos também, tá? Que eles também têm muita tradição em modelagem, só que do modo deles, tá? É uma modelagem, né, vindo assim de um conceito matemático asteca. Então é completamente diferente do que a gente imagina como modelagem. Então aí me chamaram para participar dessa equipe. Beleza, né? Naquela época não tinha internet, essas coisas aí, tinha tudo por telefone, até telegrama, né? Até telégrafo, pelo amor de Deus. Bons tempos. Bom, e aí o que aconteceu? Você sabe que assim, não sei se por sorte ou porque estava no lugar certo, com o talento certo, eu acabei sendo assim, um destaque da equipe.
acabei sendo um baita destaque da equipe, porque mesmo facilidade de entender oscilações de padrão. Então, você imagina lá o cara lá, né, a Hungria lá, na Hungria nem tanto, mas você pega, por exemplo, a Moldávia, que a compensação dele não era no país dele, era em Moscou. Imagina esses caras entrando no mercado de câmbio, por exemplo. Eu tinha uma facilidade de olhar para aquelas oscilações e rapidamente já fazer algum modelo, algum pré-modelo, para que pelo menos os matemáticos deles pudessem começar a trabalhar em cima do modelo. Eles estavam precisando de um norte para o negócio. Então, eu acabei participando de uns grupos, né, que davam consultorias, né, para empresas desses países, e que essas empresas atendiam os bancos centrais, né? E aí eu acabei acabei me destacando nesse trabalho. E chamaram o senhor. Não, aí chamaram, já tive bastante convites para trabalhar no leste europeu, né? E aí, como eu fiquei, de toda a equipe que tinha lá, só eu e mais o chefe da equipe, a gente continuou tendo contato aí depois de 1992, quando teve o fim oficial da União Soviética. E aí, aí a vida vai te levando, vai mantendo contato, vai conhecendo mais da cultura, vai conhecendo mais os anseios. Não era um trabalho que eu trabalhava vivendo disso. Eu trabalhava, assim, vamos dizer, meio entre aspas, como um bico, vai um consultor externo, porque eu trabalhava em banco, né? E aí a vida vai te levando. A vida vai te levando. Não foi nada planejado. Eu vou aproveitar e passar para o pessoal uma coisa assim. O professor é o chamado mestre de derivativos, não é à toa. Tá? Esse é um apelido que foi dado porque já percebe o nível de excelência do cidadão. É diferenciado. E aí, quem teve a oportunidade de vê-lo falando e tal, sabe que ele mandou traduzir uns negócios, uns textos árabes, uns negócios desses, para poder aprender como é que esse pessoal faz as coisas de forma diferente da gente. E isso é uma coisa interessante. Assim, tem um navegador, né? Ele é razoavelmente famoso, ele já tem uma certa idade, né? Que se chama Malperugi, tá? Ele é um navegador polinésio, e os alunos deles conseguiram fazer uma circunnavegação sem nenhum instrumento, tá? Ou seja, eles tinham um jeito de navegar. Então, o conceito, por exemplo, do malaio é completamente diferente do conceito da lógica cartesiana. Tá? Então, o que acontece? Como é que o cara consegue navegar? Vamos pensar assim, como é que aqueles cidadãos lá da Polinésia conseguiram chegar lá da Polinésia até a Ilha de Páscoa, a Terra do Fogo? Dizem até que eles chegaram no sul do México. Bom, não sei se é verdade, mas que os genes deles estão lá em Madagascar, está lá na Ilha de Páscoa, eles estão. Como é que eles chegaram lá? Tá? Então, quer dizer, foi através da observação. A estrela está sempre aqui, né? E o conceito, assim, se eu falar umas coisas, esse conceito é muito louco. Então, olha só. Quando eu me correspondia com a minha namoradinha lá de Madagascar, tinha uns 14 anos, a Aura, né? Nossa, que saudade. Depois nunca mais eu ouvi, mas, bom, ficou a saudade, tá? Aí, o que aconteceu? Foi um negócio interessante, que eu perguntava assim, nossa, mas eu tô vendo aqui na enciclopédia que os polinésios atravessaram o Pacífico e chegaram até a Ilha de Páscoa, né? Onde colonizaram, né? E aquele povo se chamou, né? Os Rapa Nui, né? Os Rapa Nui são polinésios, sim. E como é que vocês chegaram lá? Aí eu fiquei pensando, nossa, acho que a tecnologia que vocês tinham 2.000 anos antes de Cristo para estabilizar as canoas devia ser fantástica, né? Sabe o que ela falou? Falou, não. Quem disse que a canoa é estável? Falei, como é que você vai atravessar o oceano se uma canoa está? Falou, não. Como é impossível de você atravessar o oceano sem o seu barco virar, a canoa foi projetada para ser hidrodinâmica. Ela vira e desvira muito rápido. Ah, que coisa interessante. Você vê que é um conceito completamente diferente. Nossa, eu pensei assim, falei, nossa, mãe, que absurdo isso daí. Não, mas realmente você pega as canoas, né, polinésias, que provavelmente chegaram até a Ilha de Páscoa, até Madagascar, foram assim. E tinha tem uns conceitos assim demais. Fala assim, olha, você vai, né? Então, consta, né? Pelo menos na cultura oral dos polinésios, né? Tem até umas cantigas falando como é que eles chegaram lá na Ilha de Páscoa. Tá na Ilha de Páscoa, né? E aí, quando você vai ver, é um período, né, em que o vento sopra contra, né, contra o caminho da Polinésia Francesa para a Ilha de Páscoa. Ele vai contra. No período que eles chegaram, o vento ia contra. Aí a pergunta é, por que não foi a favor do vento? Pois é, boa pergunta. Não, boa pergunta. Aí o cara fala assim, se você for responder hoje, não, porque os caras não sabiam, não. Eles eram espertos.
Por quê? Porque ele falou assim, olha, eu vou para lá, porque naquela época, as navegações, muito provavelmente, o cara ia, demorava muito para voltar, né? Porque a tecnologia era muito pré-histórica. Ele falou, não, eu tô indo com a minha esposa, meus filhos. Então, se eu me machucar, se eu me cansar, se eu ficar doente e não conseguir mais remar, eu só iço a vela e o vento me leva de volta. Ah, é excelente ideia. A ideia é excelente. Então você vê, são conceitos completamente diferentes. E eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo esses conceitos, né, no convívio, né? Principalmente com naquela época por carta, né? Depois mais para frente até tinha o Orkut, né? Eu participava das comunidades, né? Principalmente que estudavam isso. E aí foi aí que eu fui entendendo, né? Agora a questão do leste europeu acontece o seguinte no leste europeu. O leste europeu como eles não tinham muita familiaridade com o mercado financeiro, então era completamente diferente. Era completamente diferente, né, o modelo. Então, o que acontece? Eles começaram a entender os derivativos a partir do quê? De 1990. Então, eles já criaram uma nova visão sobre o que é o derivativo. Eles entendem, por exemplo, a melhor definição que eu vi, por exemplo, sobre opção, não é esse negócio de sinal, é um sinal, uma entrada, não. Eles dizem que aquilo é um aluguel de uma oportunidade. Porque enquanto você estiver com ela, até o vencimento, você tem a oportunidade de comprar o papel naquele preço. A Então você famosa vê que é assunção. assunção, tá? Você tem o direito, né, da assunção de oportunidade. Então aí a gente vai aprendendo, né? E aí o nosso desenvolvimento vai se dando à medida que a gente vai interagindo, né, tanto com os problemas que tem no dia a dia, como com as pessoas, né, que a gente vai conhecendo. Às vezes o cara tem um desafio lá. Por exemplo, cara, como é que eu posso fazer essa operação aqui? Como é que eu zero o delta de uma forma rápida quando a gente está levando apuros, por exemplo, né? Então a gente vai criando, né, mecanismo para ir solucionando, tá? E E tem uma coisa interessante. Desculpe, não, pode continuar, pode continuar. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, tá? Quando você fala da cultura, principalmente do racionalismo cartesiano, tudo que você faz, você tem que obedecer, tá, a um chamado princípio de casualidade, tá? Quer dizer, aquilo é assim por causa disso, tá? Você tem que ter uma motivação, tá? Só que já se questiona isso, já se questiona por que alguma coisa tem que ser. Por que o preço da Coca-Cola é R$ 2,99 no supermercado e R$ 5,00 na padaria, tá? Isso não é fato? Então, quer dizer, a gente pega, não, porque na padaria ele vende menos, tem que manter gelado, atende um por um, o supermercado é self-service. O cara fica tentando justificar. Será que não é melhor a gente só aceitar que a Coca-Cola na padaria é 5 e no supermercado é 3? E se você tiver dúvida, você vai na padaria e compra, vai no supermercado e compra. Então, Só fazendo um paralelo para uma coisa que a gente conversou hoje, é mais ou menos como o SP500 está caindo e a gente tem que procurar saber se a nossa bolsa vai cair também. Ou se o minério em Darlan está caindo e a Vale vai cair. A gente não tem que fazer isso. Está caindo. Isso é o que interessa. O que interessa, quer dizer, mas isso, né, já se discute, né? Por exemplo, você pega uma corrente filosófica, por exemplo, do existencialismo, né? Tá? A existência vem antes da essência. Você não é obrigado a ter uma coisa, tá? Só porque tem. Você não é obrigado a ter uma explicação. Pô, eu estou vivo. Pode ser que eu não faça nada da vida, né? Mas eu estou vivo, então a existência vem antes da essência. E o que acontece é o seguinte: você tem uma cultura altamente essencialista. Tudo que acontece tem que ter uma explicação. Altamente essencialista e casualística. Então, isso às vezes impede você até de evoluir. Então, você já viu aqueles caras assim, mas qual que é o preço justo dessa opção? Cara, vai lá, abre o home broker. É aquele. Abre o home broker, vai lá, abre o home broker e tá lá. Não, mas eu quero saber qual é o preço justo, é aquele que está saindo do negócio. Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar o quê? Uma existência, tá? Sem o quê? Sem a explicação da essência. As pessoas têm essa de... O Malaio não tem esse problema. O Malaio não tem esse problema. E isso leva a gente a uma pergunta que eu tenho que explicar para o pessoal. O pessoal é muito... A maior parte das pessoas na LS são bastante iniciantes em opção. Tá? Estão começando um trabalho agora e vão longe ainda, porque o pessoal tem potencial. Mas uma coisa que eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar, até porque eu também nunca falei lá para eles, é como que a gente faz a visão do tempo. Porque nós, cartesianos, que estudamos na escola normal, tudo normal, a gente pensa sempre aquele negócio, o tempo começa hoje, passa para amanhã e a gente tem que ir acompanhando. Como é esse tal de tempo cairológico? Então,
Aí, né, então, aí você está falando que você fez escola normal tal, então, é que você não passou pelos processos de pegar todas as recuperações, pegar 4 conselhos de classe e ser como é que absolvido em 2, né, que você não passou todo esse processo, né, você não passou todo esse processo de ficar na penúria, sempre se classificando repescagem após repescagem, né, então quem se classifica repescagem após repescagem, mas se classifica mas luta lá, às vezes tem uma visão um pouco diferente, né, do que é esforço, do que é sucesso. Para mim, o sucesso era passar de ano, não importa se tinha pego todas as recuperações, inclusive de história, geografia, que era só ler, né, mas enfim, tá? O tempo que nós vemos, aqui acontece. Então, vamos primeiro olhar, né, o predomínio das culturas. Então, nós temos que, basicamente, um predomínio de cultura, nós temos uma cultura linear e gráfica. Né, tudo se registra, tá? Em contraposição, você tem outras culturas que são chamadas culturas circulares, em que você tem a força da oralidade. Você vai lá, por exemplo, lá na Indonésia, por exemplo, existem vários povos, várias etnias lá, que não tem, né, praticamente o quê? Não tem fala. Não, desculpa, não tem escrita. Então, eles não são analfabetos. Eles são ágrafos. Ágrafo é diferente do analfabeto. Então, o que acontece? O povo ágrafo, ele tem o quê? Ele tem uma concepção completamente diferente do saber. O saber, ele... quem já assistiu Fahrenheit 451, tá? O que acontece no Fahrenheit 451? Nós viemos de aliás, né, os bombeiros eram responsáveis por queimar os livros no filme Fahrenheit 451. Né? Então, o que acontece nisso aí? Aí tem uma hora que eles próprio, aquele grupo, eles queimavam os livros. Por que eles queimavam os livros? Porque eles repetiam tanto o livro que aquilo todo mundo já sabia o livro de cor. Então, isso é uma cultura oral. Tá? Então, quando você tem uma cultura ágrafa, ele tem uma força da oralidade. Tá? Nas culturas gráficas, como a egípcia, por exemplo, né? A egípcia, a grega, o que acontece? Eles não têm essa força da oralidade, porque eles têm um registro. O registro é uma maravilha. Então, o que acontece? Então, tudo que você faz, né, você tem o antes e tem o depois. Então, você tem uma linha cronológica. Isso é uma linha cronológica. Por isso chama, né, tempo cronológico. O tempo cairológico, tá, ele é um pouco diferente. Tá? Vamos pensar o seguinte, será que dá para a gente escutar um conto, um desses contos que a gente conta para as crianças antes de dormir, pela metade? Chega lá na metade e trunca ele. Não dá. Não dá, perde todo o charme. Tá? Imagina você vai ver uma pintura e você corta a metade da pintura. Você olha essa metade hoje e amanhã você olha essa metade. Tá certo? Então, o que acontece nesse tipo, olhando para isso daí, né? Quando nós vemos muitas coisas no universo do nosso dia a dia, ele tem um efeito de temporalidade. Tá? Então, por exemplo, até a própria arte. Tá? Existem artes que são temporais, que têm a sua temporalidade, né? E tem as artes que são apenas contemplativas. Exemplo, você vai lá ver um quadro. Você bateu o olho e já viu o quadro. Você vai ficar contemplando? Quem gosta, contempla. Agora, uma música, que é uma forma de expressão de arte, ela já não é uma expressão que eu posso te dar um pedacinho da música. Te dou um pedacinho da música hoje, amanhã você vê outro pedaço. Pode ser? Não dá certo. Não dá certo isso daí. Então, o que acontece? Isso daí são o quê? São típicos, vamos dizer, são típicos, vamos dizer assim, são caracterizados como o quê? Como artes, né, circulares, tá? Ou também cairológicas, que você precisa ter o todo. Tá? Enquanto que muitas coisas são simplesmente cronológicos, tá? Então, voltando à questão do tempo, tá? Quando você vai lá e abre o homework toda hora, você está olhando um tempo, você está tendo uma visão cronológica do tempo. Porque você está vendo aqui, passagem por passagem, momento por momento. Bem diferente de quando você faz uma operação estruturada. Uma operação estruturada, você fala assim, cara, comprei uma ação e vendi uma opção, fiz uma venda coberta. O que te interessa é a taxa. Você não vai ficar olhando aquilo todos os dias. E se você olhar, você só vai se estressar. Né? Então, o tempo cairológico é você olhar o fenômeno como um todo. Tá? Então, esse fenômeno como um todo, né, ele facilita, diminui bastante o seu estresse operacional. E isso faz Tá? muita Então, falta para o pessoal. Sim. Agora, por exemplo, quando você fala assim, poxa vida, e por exemplo, se eu opero day trade de mini dólar, por exemplo, cara, também você pode usar o tempo de uma forma cronológica ou cariológica.
a gente entende ele, eu tenho uma cultura cairológica, então eu olho ele como um processo todo. Então, o que acontece é que a maioria da visão que o pessoal tem sobre a volatilidade é que a volatilidade ela é uma coisa instantânea. É uma coisa instantânea que vai oscilando momento a momento. Quem olha cairologicamente a volatilidade olha diferente. Já olha a volatilidade como o quê? Como um componente natural do preço. O preço varia porque ele tem que variar. Eu não tenho que controlar a volatilidade. Eu tenho que controlar a volatilidade. Então, fica muito mais tranquilo. Então, você vai lá, vamos pegar um exemplo. Tá? Tem um exemplo de um método, né, de operação chamado Sniper Gauss. Tá? Esse método ele é altamente cairológico. Ele é altamente cairológico. Por quê? Funciona mais ou menos assim. Você só entra depois que bater um desvio. Tá? Então, você só entra depois de bater um desvio. E se bater um desvio um pouquinho maior, você estopa. Então, ele funciona assim. Tá? Ele trabalha com desvios, né, no mini dólar. Subiu tanto, ele vende. Caiu tanto, ele compra. Caiu mais um pouquinho, subiu mais um pouquinho, estopa. Agora, se chegar aqui, vender aqui, e você não estopar, aí você espera o dia que ele pode dar aquela porrada, né? Porque o dólar vai e volta, e geralmente ele volta para o mesmo lugar de onde saiu no final do dia. E a diferença entre os dois fechamentos, né, em mais ou menos 84% dos casos, é inferior a 0,5%. Então, esticou muito para um lado, você vende, esticou muito para o outro, você compra, tá? Então, o que acontece nesse tipo de operação? Você não olha a tela. É uma operação que você não olha a tela. Você olha o fechamento anterior e já coloca a sua ordem lá. Então, isso é olhar o quê? Um fenômeno de um ponto de vista cairológico. Se você olha cronologicamente, você fica lá olhando a tela, olhando o quê? Olhando a oscilação, olhando os candles, né? Aí é muito estressante, né? É muito desgastante, extremamente desgastante. E isso é interessante porque, como eu disse, o pessoal aqui está começando nas opções. A maior parte das pessoas está começando. E, obviamente, todo mundo fica carregado de Black and Scholes, e muitas gregas, e muitas tetas, e muitos gamas, e muitas coisas. E uma das coisas que eu tento passar no meu livro, e nesse trabalho que eu estou fazendo, é uma coisa temporária, é uma coisa de curto prazo, mas que estou fazendo na LS, eu tento passar o seguinte: cara, esquece as gregas. Vamos fazer as operações Sim. sem as gregas. As gregas elas estão lá, a gente pode consultar até para dar uma olhada. Mas não é isso. Opções são 1000 vezes diferentes de serem gregas, tá? E aí entra a Sim. sua parametrização. Eu não faço parametrização porque é complicado. Tem que ter um poder de observação enorme, tem que estar acompanhando aquilo ali de forma de longo prazo, manter aquilo tudo e fazer certas coisas. Mas o senhor faz, e eu gostaria que o senhor pudesse falar a respeito disso para o pessoal. Então, a parametrização, né? Assim, a origem da parametrização foi o seguinte, tá? O que acontece quando você tem um fenômeno que ele é, vamos dizer, infinito em probabilidades. Então, por exemplo, vamos pensar no número de filhos. Sempre apareceu um que tem mais. Tem 10 filhos, 11 filhos, 15 filhos. Mesmo biológico, tem mães aí que conseguem ter 25 filhos, tá? A gente ouve de casos assim. Então, isso aí que acontece. Você tem o quê? Tem infinitos, tá? De repente, se valer adotar, por exemplo, pode ter alguém com 100 filhos porque ele adotou um monte de filhos aí, tá? Então, quando você tem um universo infinito, é complicado você fazer qualquer tipo de modelagem, tá? Agora, o de modelagem, principalmente, né, isso aí de parametrização, porque você não tem um parâmetro finito. Só que você pode transformar isso numa finitude, tá? Parâmetro com finitude. Por exemplo, você pensa assim, ó, uma trave horizontal de linha. Tá? Você compra uma opção mais longa e vende uma opção mais curta. Tá? Então, aqui a gente pode pegar, por exemplo, né? Você compra lá, por exemplo, a Ambev, né? L160, né? Compra e vende a Ambev, né? K160, tá? Então, você pode fazer isso aqui, por exemplo, tá? Compra L e vende a K, né? Se você for ver, se for observar, você vai ver que o máximo que ele consegue chegar é na faixa de 85 centavos na Ambev. Então, pronto, já está feita a sua parametrização. O máximo vai perder tudo, não é que você colocou. Então vamos lá. Então, em que preço você vai entrar? No 20 você entra. No 40 eu já não entraria com muita coisa, não. Entendeu? Então a parametrização vem do conhecimento, vem mais da observação e do conhecimento do fenômeno. Pois é, mas isso exige um tempão de observação e um tempão de Na verdade, conhecimento. Né? É só que assim, tem uma questão, né? Que quando a gente fala, para os especialistas refusam. Falam, olha, por que você não faz o seguinte? Vai lá no pregão, né? Vai lá no pregão, né? E faz o seguinte: vai lá e olha como está o preço hoje. Pô, tá 35 centavos. Aí o que acontece? O cara já vem com o quê?
com uma coisa tipo, não, tá 35 centavos, mas não quer dizer que isso se repita sempre, porque a história não se repete sempre. Porque ele já vem com o viés de que aquilo não vai funcionar. Não está 35 centavos? Estamos a quantos dias do vencimento da série J com K? Estamos a 15 dias. Pronto. Quando tiver 15 dias do vencimento da L com a K, por exemplo, que é o do mês seguinte, ele deve estar mais ou menos 35. Eu acredito nos malaios. Afinal, eles chegaram até aqui na Ilha de Páscoa, aqui no Chile, né? Então, eu acredito. Então, se você começar a acreditar no que você vê, facilita bastante a sua tomada de decisão. Claro que você pode estar errado, tá? Mas os caras que ganham o prêmio Nobel também estavam errados, quebraram, né? O LCTM lá, o Long Term, os caras quebraram, deixaram o rombo, teve que ser socorrido pelo governo. Então, entre modelos que não funcionam, prefiro a canoa hidrodinâmica dos malaios do que o Titanic, construído por todo um monte de engenheiros lá. E que não afundava, mas afundou. E outra coisa é a seguinte: eu até vejo, acompanho o seu canal e tal, e eu vejo as pessoas sempre implicando lá por causa de hedge. Aí o senhor fez até uma pergunta sobre hedge, e o pessoal meio que teve até um blá 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 lá. No seu canal tem mais de 30 vídeos sobre hedge. Mais de 30. Sim. Eu tenho 3. Não no meu canal, mas aqui na LS tenho 3. Eu falo desta porcaria todo dia. E eu ainda tenho que ouvir os caras dizendo que hedge não é importante. Porque não, a gente não faz hedge. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir Não, o hedge... outra pessoa falando. Então, o hedge é o seguinte, tá? Existem, vamos dizer, basicamente, né? Aqueles hedges que são perfeitos, os hedges imperfeitos, tá? Agora, a maior imperfeição do hedge é justamente no comportamento, tá? O maior problema é o comportamento, tá? Muitas vezes o cara não faz o hedge, mas ele tem um comportamento, né, aditivo em relação à construção da riqueza. Então, o cara vai lá, comprou uma via varejo lá, comprou na máxima histórica R$22. Mas ele, quando bateu R$19,80, ele falou, cara, deu 10% para baixo, estopa a qualquer preço. Ele estopa, amassa o mercado, estopou a R$19,50, parou de sofrer. Então, muitas vezes o comportamento é mais importante que o próprio hedge. Agora, o problema do hedge, no meu entendimento, aqui no Brasil, é que nós só temos o conceito de hedge colateral. Então, você está levando calor numa call, você compra mais call. Você compra call para zerar o delta, né? E quando você quer proteger o seu ativo, porque você acha que vai cair, você compra put. Você compra put para proteger, mas isso é óbvio, né? Sim. É que o conceito europeu não é bem assim, tá? Ele fala assim, bom, qual que é o seu problema? Não, eu tô achando que o mercado vai cair. Eu falo, então, vende o ativo, reduz a exposição. É muito mais simples. É o melhor hedge que tem, Reduzir a desfaz exposição. o assunto. Então, não, já aconteceu? Não. Se já aconteceu, não adianta fazer hedge. E se não aconteceu, você reduz, tá? Agora, quando você fala, não, mas eu gostaria de fazer um hedge. Tá? Então, vamos lá. Então, aí nós trabalhamos, né? Pelo menos a nossa empresa trabalha com o conceito de hedge dual. Nós não trabalhamos com hedge colateral. Então, você está levando calor em call, a gente não vai comprar mais call para você, gastar mais dinheiro. Nós vamos pegar, vender uma quantidade X de puts, talvez com 30% delta, pegar esse dinheiro e já zerar uma parte das calls. Porque pelo menos uma parte do problema eu já resolvi. E eu não paguei para resolver. Então, a gente tem uma visão completamente diferente em questão do hedge, nessa questão da tomada de decisão, tem que ser o chamado hedge dual. E se você está levando calor você está com um problema que você está muito posicionado, você tem que desfazer o posicionamento. Se você for comprar, né, uma put, por exemplo, você tem que vender call e com o dinheiro comprar put. Nunca você gastar mais, né, com a sua estrutura, porque aí o tempo vai te moendo, né? A operação deu errado, você ainda vai meter mais dinheiro nela, né? Pois é, então, não seria o certo, né? Você estava falando lá das gregas, né? Então, olha só, né? Então, o pessoal fala muito, né, sobre isso daí, né? Então, olha só como que, na verdade, se você vai operar curtinho, só te interessa a direção, tem que acertar a direção e acabou. Não acertou, você não ganha, né? Aí o pessoal gosta de apresentar, né? Delta, Vega, Theta, Gama, todas essas coisas aí. Então, é o seguinte. E agora vem até com as de segunda. Agora vem Então, olha só. outra. O Delta, né? O Delta é 0,45, Theta é menos 0,02, o Gama é isso, o Vega é isso, tá? E fala uma coisa, qual que tem maior peso? É só o Delta.
O delta é 22 vezes maior do que o teta. Ele é 22 vezes maior que o gama. Ele é 11 vezes maior que o vega, que mede a volta. Então, me fala uma coisa, faz sentido você olhar as outras variáveis sem ser o delta? Não faz sentido nenhum. Eu não vejo sentido. Não sei por que o pessoal olha. É muito estresse para só o pouca delta. coisa. É só o delta que você tem que ver, porque ele é 12 vezes mais poderoso do que o teta. Inclusive, às vezes ele é mais. Porque se você for pegar o delta de amplitude, você pega, por exemplo, teve um dia aí que a Petrobras teve 1,40 de delta de amplitude, tá? Se você pegar 1,40, tá? E multiplicar pelo delta dele, que é 0,05, 1,40 vezes 0,5 dá 70 centavos. Então, quer dizer, ele te deu chance de você trabalhar 70 centavos de oscilação, enquanto que o teta foi só 2 centavos que degradou no dia, né? Que o teta é contra o mercado, é sempre contra o comprador. Então, é 35 vezes, quer dizer, para você compensar o seu erro operacional com o delta, você teria que esperar 35 dias. Eu não vejo muito sentido você ficar falando de teta, vega, gama, voma, lena, eu não vejo sentido nisso daí. Pois Se você vai é, operar. e honestamente eu também não. Eu tento ao máximo fugir disso, até porque complica o que pode ser simples. Opções, por natureza, não são simples. Elas são um pouco mais complicadas do que ações. Mas também não são essa novela que fazem questão de botar. A sensação que dá é que o povo gosta de falar difícil para vender um troço que é complicado, aí eu tenho a solução. E aí eu vendo um curso de R$ 3.000. É a sensação que eu tenho. É por, é por aí mesmo, é meio por aí mesmo, tá? O que acaba acontecendo é que, o que você vê, né, é que, infelizmente, explora-se muito, né, a falta de conhecimento das pessoas, né? E aí já viu o que fazem, né? Fazem gato e sapato na maioria do pessoal que procura cursos, conhecimento, né? Inclusive, o nosso canal está com uns problemas aí que o pessoal fica falando mal, denunciando vídeo, né? Porque, cara, a gente traz uma informação simples, né? Pois é para descomplicar. Mas aí o cara quer vender a complicação, né? Ele é o único que tem a solução. Mas isso daí também vem de um histórico, né? A gente também não pode culpar eu não culpo o professor que faz isso, nem o aluno que procura uma solução rápida para os seus problemas. Nós vemos de um país, né, em que a média da população, entre aspas, sofre muito para sobreviver. Tá? Então, o cara trabalha lá, enquanto o cara faz jornada de 8 horas, eu acho que isso não existe. Os caras que trabalham em comércio, mesmo funcionário, pegam jornada de 10, 11 horas, tem pouco tempo para ele. Então, o que acontece? Ele é realmente levado a buscar uma solução, né, para a vida dele de uma forma mais rápida, né? Então, acaba procurando pessoas que fazem grandes promessas e o cara que dá aula lá, né? Eu acho que eu até falo brincando, falo, cara, o pessoal que os meus colaboradores precisam ter muita fé em mim, porque a gente não faz propaganda agressiva, tal, né? E com certeza isso pesa no orçamento, né? Nas vendas, né? Nas vendas isso acaba pesando. Mas o nosso principal não é o educação, é mais consultoria, né? Pois é. E aí, desculpa. e aí o que acaba acontecendo é que o pessoal fala assim, não, mas a gente acredita na ética e tal. Mas o que acontece? Eu vou pegar um exemplo lá de um colega que dá aula, agora está prometendo milhares de % no seu para ganhar, né? Eu até entendo a parte dele. Cara, ele saiu lá de onde eu trabalhava, foi lá, montou uma equipe com 3 pessoas para fazer o lançamento dele sozinho, tá? E aí depois o que aconteceu? Você sabe que quando você tem uma infraestrutura maravilhosa, que nem da Infomoney, cara, não precisa fazer nada, só precisa gravar um vídeo. Aí quando você sai, começa a ver que você tem que ter um videomaker, que você precisa ter um cara do marketing, você precisa ter gente fazendo isso, atendimento ao cliente, vendas, não sei o quê, lançamento. Você vê que você precisa de uma baita equipe fazer isso. Aí o cara vai contratando, né? Aí o cara tá lá com 8, 10 colaboradores. 20 pessoas trabalhando lá. Tipo de dinheiro, todo mundo precisa. Aí o que acaba acontecendo? Aí ele começa a ver que as vendas não são daquele jeito, que na verdade o nome dele não era tão forte, é que quem estava com XP por trás era mais fácil de vender, né? XP Info por trás era mais fácil de vender, e acaba tendo que o quê? Tendo que partir, né, para viabilizar o seu negócio. E para viabilizar é fazendo grandes promessas para quem possa adquirir o produto. Então, infelizmente, é essa trajetória. Eu não estou dando razão para ele, mas eu estou isentando a minha opinião de condenação. Eu não condeno essa pessoa, porque ele também tem que lutar, né, para manter os seus funcionários. Todos têm empregos, têm famílias. Então, não estou isentando, tá, da falta de ética.
tá? Mas eu entendo. E entender é diferente de apoiar, tá? Eu entendo, mas eu não apoio isso. Inclusive, o senhor foi, eu acho que eu, pelo menos que eu conheça, não tem outro. Tem um curso, quem não conhece, ele tem um curso chamado Mestre dos Derivativos, tá? É uma sala semanal, dura 52 semanas, em que se estuda, bicho, só não estuda ali búzios, o resto você estuda acho que tudo. E é um projeto extremamente interessante, porque foi pioneiro, né? Até onde eu sei, não há Sim. outro parecido no Brasil que faça semelhante. Começou em 2018. E graças a esse projeto, gente, vocês não sabem, mas isso para mim é fundamental, porque eu trabalho com opções de longo prazo. Foi graças a esse projeto e ao esforço do professor Su e do grupo dele que as opções de longo prazo começaram a surgir no Brasil. A gente só conseguia opções de um mês, dois, três, com muito boa vantagem. Hoje nós temos de dois Sim, anos. 2 anos, tá? Mas isso foi, na verdade, vamos dizer assim, a bolsa já permitia, só que não tinha negócio. Então, o que aconteceu? O que acabou acontecendo, né? O problema era que comprar, as pessoas queriam comprar, não tinha o vendedor. Não tinha o vendedor das opções longas, tá? Só que aí o que eu fiz, né? Então eu tinha que fechar as pontas, tinha que ter a call e a put. A call é mais fácil. A call é mais fácil. Chegar lá para um banco, lá para um fundo de previdência, e falar assim: o que você tem aí? Ela tem perto. Quer financiar por 2 anos? Quer vender uma call de 2 anos? A primeira coisa que o cara vai falar: não tem liquidez. Fala, coloca lá na pedra para você ver. Aí, como tinha muito aluno que estava interessado, acabava comprando desses caras, Uhum. né? Bom, então quer dizer, a call é mais fácil porque tem taxa. O problema era put. Quem é que vai ser um maluco e vender uma put de 2 anos? Quem da renda variável vai fazer isso? Só que aí, que eu bolei uma estratégia, bolei não, tá? Essa estratégia existia, e eu resolvi levar ela para as mesas de renda fixa. É assim, você quer vender uma put? Você tá louco, China? Eu falei, calma, muita calma nessa hora. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu falo assim, olha, tem esse preço aqui da call e tem esse daqui da put, cara. Vamos fazer negócio? Cara, será que sai negócio? Então vamos lá, então vamos lá. Então vamos supor que eu sou uma mesa de renda fixa. A sua mesa de renda fixa, faço operações estruturais de renda fixa dando DI mais 2% ao ano, por exemplo. Tá? Então o que aconteceu? Então qual que era a ideia? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar a Petro, por exemplo. Então, a Petro aqui tá, sei lá, né? Tá R$ 27, tá? Tá R$ 27, tá? Vamos pegar aqui sei lá, a L, né? A L para 2023, né? A L30, né? Tá, por exemplo, sei lá, R$ 6, tá? E a X30, né? Ele tem que ter um preço, tá? Ele tem um preço, a X30, tá? Então aqui é 23 mais, deixa eu ver, 23 mais 5, não, aqui tá 4, né? Tá, então vamos lá, tá? Então vamos supor, você tem essas cotações aqui, tá? Você tem aqui a Petro, né? A L30 L30. e a X30, tá? E a X30, né? Como é que eu vou precificar isso daqui? Tem alguma coisa errada aqui, cara. Como é que você pode, né? A X30 valer isso daí? Então vamos lá. Vamos ver como que é essa operação. Vamos ver como que é essa operação. Então vamos lá. Eu já consegui o cara da fundação que aceita vender esse cara aqui. Tá? Essa L30 porque ele financia. Tá? Então uma fundação lá de um banco lá, né? Compra o papel, vende isso daqui, ganha aqui do 21 até o não, deixa eu fazer aqui 6, tá? 6 e 6, tá bom? Ganha do 21 até o 30, dá quase 50% em 2 anos. Tá? Com papel e vende essa opção, tá? Agora, esse cara aqui, quem que vai me vender essa X30 aqui? Então, vamos lá. Assim, então, eu tive que levar essa operação para as mesas de renda fixa, tá? Não vou ficar citando o nome dos bancos, senão daqui a pouco eu tiro um vídeo do ar, tá? Aliás, eu estou tendo uns vídeos sendo tirados do ar, não juridicamente, mas o cara que eu fiz lá a operação para o cara, a gente bota como um case, negócio, fala, cara, não quero essa operação aí em público, tá? Esses últimos dias, já tirei 3 vídeos do ar. Hoje eu fui falar sobre um negócio lá de como é que as pessoas organizam, né, as rolagens. Aí já um cliente ligou para mim e falou, cara, tira isso daqui do ar, por favor. Bom, tirei, né? Bom, enfim, tá? Faz parte. Faz parte, Faz é parte. claro. Não tem problema. Então vamos lá. Eu vendo a Petro, tá? Eu vendo a Petro 4, eu alugo e vendo a Petro 4 e compro a L30. Pronto. Então eu vou pagar, então, se eu fizer isso, eu sou um cara de renda fixa. Eu alugo a Petro, vendo a Petro e compro compro essa opção aqui. Ou seja, eu estou recebendo R$ 21, estou pagando 30. Parece um péssimo negócio, tá? E eu vendo, tá, a X30.
então eu recebo R$6. Então, no total, tá? Eu vendo o papel, recebo 27, compro a call e vendo a put. Então, eu recebi R$27, tá certo? Eu vou aplicar isso por 2 anos. Vou aplicar isso por 2 anos. Então, vamos supor que eu consiga, sei lá, 14% nesses 2 anos aí, ou 15%, tá? Eu vou receber aqui R$4,05, então vai dar 31,05. Olha só que maravilha. Eu recebo 31,05, tá? No final de 2 anos, Levanta né? só um E bocadinho mais, por favor. Só levantar. Isso, agora. Tá ótimo. Eu vendi, né? Eu vendi o papel no 27, peguei o dinheiro, comprei, né? Comprei a L30 e vendi a X30. Se eu vendi a X30, eu sou obrigado a comprar o papel a 30. Mas se o papel subir, eu estou vendido na L30. Eu sou obrigado a entregar no 30. Enfim, no final, eu recebi 27, eu tenho que pagar 30. Mas se eu pegar esses 27 e aplicar, eu vou receber R$4,05. Aplicar por 2 anos a 15% pelos 2 anos. Então, eu ganhei R$1,05, tá? Aí eu ganhei R$1,05 na operação. Aí você vai falar assim, cara, mas você colocou um capital de R$27 para ganhar essa miséria? Não. Não, porque essa operação aqui é uma operação de cash. Porque você alugou o ativo e vendeu. Na verdade, você recebe R$27 do mercado e você só deposita a garantia, que pode ser uma LTN. Você deposita a LTN, tá? E ganha o quê? Esse R$1,05, que vai dar o quê? Sobre os R$30, vai dar 3%. Ou seja, você monta uma operação que você ganha a renda fixa do Tesouro Direto mais 3%, 3,5% em 2 anos. É uma boa operação. É melhor, é Então, boa eu tive operação. que criar essa operação para levar para as grandes tesourarias. Para quê? Para que eles pudessem dar o quê? Liquidez nas opções longas de put. Qual é mais fácil? Qual foi fácil de achar? No primeiro telefonema com um desses bancões aí, já fechado, cara. O que você quer que eu faça? Não, só coloque o seu preço lá na pedra, lá, por favor, né? E aí eu tive que fechar outra ponta para gerar o quê? Essa criação do substrato. É assim que se faz o quê? A chamada criação do substrato, né, de negociação. Poxa, muito bacana, muito bacana. E eu me aproveito profundamente desse fato, porque eu trabalho muito com THL, gosto, e para isso eu trabalhava com elas curtas, 6 meses, 7 meses, porque era o que tinha, e agora estou conseguindo trabalhar com 12 meses, 18 meses. Em Petro, que eu trabalho, que é o que eu mais faço, consigo trabalhar com 20 meses, e isso é um sonho. Tá? A gente ainda vai Sim. chegar, galera da LS, a gente vai chegar em THL um dia desse, trava horizontal de linha, e trava diagonal, que eu também gosto muito, mas devo muitíssimo disso ao professor, a esse trabalho que ele fez. Mas também você deve ao seu esforço pessoal, né? Porque não é todo mundo que consegue acompanhar aquele canal lá, né? Aquele canal é um bombardeio de informações, né? Só que agora a gente já está sendo meio vigiado o canal por conta das informações que a gente está passando, né? E que tem tesouraria que não está gostando disso. Tesourarias são clientes nossos. Até dá vontade. Você sabe que um dos meus assistentes, uma das minhas assistentes, falou: ai, né? Como que ia estar no seu lugar? Por quê? Eu ia falar o seguinte: olha, vou me lembrar disso no próximo Red que você pedir, viu? Pois é. Agora é hora de usar contra, né? Não, que isso, não, para com isso. É uma questão ética aí, né? Assim, se o cara pagou lá um serviço para a gente fazer uma estruturação de rede, né, uma estruturação, e ele fala assim, não, eu não gostaria que isso saísse no mercado, então eu até entendo, né? Mas eu acho que não tem nada a ver, porque o cara faz em ativos que não tem liquidez de mercado, né? Então, mas tudo bem, vai. A gente vai respeitar, né? Quem paga tem razão, né? É verdade, geralmente o cliente tem razão. E me diz uma coisa, professor. Quem tem razão? Se o senhor fosse Uhum. começar hoje, se eu falasse assim, não, eu estou começando as opções, eu tenho conhecimento, mas eu estou só começando. O senhor poderia me indicar 3 operações que o senhor recomendaria para pessoas que não tenham muito capital, mas queiram estar no mundo das opções com um risco relativamente baixo? Quais que o senhor pensaria? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que o risco alto ou baixo está em relação à sua exposição, tá? Se o cara tem, por exemplo, vamos pensar que o cara tem R$5.000 e ele pode guardar R$500 por mês. Eu diria que o máximo que você pode colocar na opção é 20% da sua poupança mensal. Você vai apostar R$100. Pô, mas R$100 não dá para fazer nada. Não, você que pensa que não dá para fazer nada. Tá? Eu saí de eu tinha depositado R$20.000 lá na Souza Barro e consegui transformar em 5,5 milhões em 4 anos e meio. Isso daí, tá?
a opção, quando você acerta o modelo, ele tem um poder de alavancagem muito grande. Então, primeiro, bota lá no máximo 20% da sua poupança mensal. Agora, as operações que eu acho que são legais para vocês aprenderem, eu acho que a borboleta, porque a borboleta ela é barata, tá? Ela é barata e o potencial de ganho é muito grande. Tá? Eu não recomendo muito trava de alta, porque trava de alta ele é mais caro, é quase 3 vezes o preço da borboleta. Tá? E errou, é vala, não tem jeito. Tá? Borboleta errou, ainda você recupera uma boa parte do capital. Então, mas o primeiro que eu colocaria seria o quê? A trave horizontal de linha. Tá? Aquela que você compra a opção longa e vende a opção curta. Porque essa daí, você aprende principalmente a ter o quê? A aprender que, cara, opção é o seguinte, uma operação bem estruturada é a mesma coisa que você passar tinta na parede e esperar secar. Né? Esperar a grama crescer. Você tem que ter paciência para ver o processo dar certo. Então, eu sugeri isso da trave horizontal de linha, tá? a borboleta, tá certo? Esses vocês podem até operar, tá? Mas e observar a venda coberta, tá? Por que observar? Porque a venda coberta perto da trave horizontal de linha tem uma relação de risco-retorno muito ruim, tá? Ou melhor, a trave horizontal de linha tem uma relação de risco-retorno muito melhor que a venda coberta. Então, eu preferia, em vez de você colocar 3, 4 mil reais numa venda coberta com 100 ações da CSN, por exemplo, faz uma trave horizontal de linha, eu acho que é melhor. Eu acho que sai mais barato e o aprendizado é o mesmo. Beleza. Muito interessante, porque o pessoal, primeiro que aquela coisa, como várias pessoas falam que opções é cemitério de malandro, opções é falência. Por exemplo, eu comecei em opções no final de 2008 e comecei aprendendo com o Baster, com o Sim, Maurício sim. Rissa, né? Basta. Eu acho que todo mundo que naquela época, pelo menos alguma coisa do Baster, a gente viu. E o Baster bota no livro, assim, no livro dele, assim, 300 vezes escrito no livro: cuidado, opere pequeno, você vai falir, você vai falir. Todo mundo leu aquilo, ninguém fez, e é óbvio que as pessoas faliram, inclusive eu. Inclusive eu tive a Nossa, desagradável experiência de quebrar com opções. Por quê? Burrice, ganância, olho grande, alavancagem. alavancagem Né? excessiva. Mas eles falam, o cara fala, ó, não alavanca e dá certo. E aí a gente fala pro pessoal, ó, cara, eu já passei por isso e sei. Se você alavancar, você vai quebrar. Não interessa o quão bom você seja, porque os caras que inventaram o Black Scholes quebraram. Pô, eles inventaram Pois o é. modelo. Então, se o troço fosse 100% certo, eles não tinham quebrado, os caras que Eles não inventaram o quebraram. troço. Se quebraram é Uhum. porque tem falhas. E é óbvio que tem falhas. Acontecem falhas. São raras, mas acontecem. Então a gente não precisa quebrar. A gente pode trabalhar com opções leve, pequeno, Breve. gradativo, construir patrimônio. E isso foi até uma coisa interessante, voltando aqui para o professor, que eu sei que o professor trabalhava pesado na bolsa, trabalhava Sim. pesado em opções. Até que chegou um ponto e falou assim: estou trabalhando pesado demais, vou sair fora. Pegou a grana e saiu fora e os amigos quebraram. Tem como contar essa historinha Isso pra foi gente? Não, então, foi o seguinte, não, na verdade, eu estava super alavancado, eu estava com uma. Eu tinha depositado um CDB de 1 milhão do Santander, né, de garantia para uma carta de fiança de 3 para operar mais pesado. Até que minha noiva chegou um dia e falou: não, chega disso daí e tal. Aí me deu um prazo, eu resgatei. E ainda bem, porque se eu tivesse continuado em 2009, teve uma grande queda de volatilidade em julho, e depois em janeiro de 2010 também. Se eu tivesse continuado com os lotes que eu tinha, eu estaria quebrado, talvez devendo grana para as próximas 5 encarnações, porque eu operava muito. Agora, meus amigos, eles só ficaram devendo só dessa encarnação, só perderam tudo, só. Só pouca coisa, né? Só perderam tudo, não ficaram devendo. Infelizmente, né, isso acontece com bastante frequência, infelizmente. Pois é, a alavancagem, gente, ela é a mãe de todos os males. A ganância, especialmente quando você associa ganância e ignorância no sentido de não saber, essa Sim, combinação ela é pior que nitroglicerina. Você vai se meter e vai explodir. Então, com certeza. a ideia é, opera pequeno, opera leve, vamos aprendendo. As estruturas são simples, é muito mais simples do que os sábios do mercado tentam fazer parecer. O meu livro explica isso, o professor explica isso de graça na internet. De graça, tem, pô, eu nem sei quantos vídeos tem no seu canal, mas deve ter mais, sei lá, uns 1000. Tem 600 vídeos no canal,
Mas eles estão bem divididos em playlists específicas, né? Então, tem as playlists gratuitas, curso básico de opções, tem também outro canal que tem 60 estratégias mais utilizadas no mercado, né? Que é o Pergaminhos de Cobre, que são o quê? Descrevem as estratégias, tá? E a gente procura, tá? Infelizmente, a gente não consegue ficar divulgando fortemente isso, porque a gente, na rede social, a gente sofre muita perseguição em rede social, né? Por causa do conteúdo que a gente coloca, né? Então, muitos professores, né? Assim, até de má fé, vão lá, pegam um vídeo nosso, vai lá e denuncia o vídeo, né? E, claro, depois vai ver, não, esse vídeo não pode ser denunciado porque é original. Não foi engano. Só que isso dá trabalho para a nossa equipe, né? De desvincular vamos dizer, não chega a ser um strike, né? Mas de desvincular esse spamzinho que aparece nas plataformas. Mas, enfim, né? Faz parte, né? A gente poderia fazer diferente, né? Oferecer só conteúdo gratuito, né? E não, só conteúdo básico e cobrar caro por isso. Mas a gente prefere realmente fornecer o conteúdo básico bem barato, né? E, né, cobrar somente pelo conteúdo aí realmente bem mais sofisticado, bem mais acurado, né? O senhor tem a impressão de que ensinar de graça no Brasil é mal visto? Sim, é bem mal visto isso daí. Não, não é que é mal visto, ele é criticado pelos outros, né? Não é que é mal visto, eles tornam ele mal visto por interesses comerciais, né? Por interesses comerciais, né? Mas isso também é culpa do consumidor, que acha que só porque está pagando caro está levando um bom produto. Isso é culpa do consumidor, não é culpa do professor, no meu entendimento. Porque nós aqui na LS, nós temos há uma parte de conteúdo pago, né, parte da transmissão, mas boa parte da transmissão ela é aberta, tá? As pessoas podem assistir, como esse vídeo, nós estamos transmitindo de forma aberta, e isso é uma forma de divulgar conhecimento. O objetivo é esse. O nosso objetivo é que o nosso mercado se fortaleça, cresça, amplie, porque quanto mais gente estiver fazendo as coisas, estiver melhorando o mercado, melhor para todo mundo. Todo mundo se Sim, fortalece mas não quando o é assim mercado que fortalece. Sim, mas não é assim que o pessoal entende, né? O pessoal entende completamente diferente. Há uma distorção da compreensão, né, do verdadeiro conhecimento, né? Tem até uma passagem minha na vida que é até muito emocionante, né? Estava lá em La Paz, né? Tinha acabado de terminar uma competição que eu tinha ganho, né? Cheguei lá, numa embaixada lá, falei, quero falar com o professor Gregory. Eu falei assim, que estranho, né? Ele não trabalha aqui. Não, mas eu quero falar com o professor Gregor. Né? Era um antigo mestre meu, né? Que ele me ensinava via correspondência, né? Uhum. Aí eu desafiei ele. Falei, mestre, tudo bom? Que bom, você ganhou a competição, que bom. Falei, mestre, eu gostaria de desafiar o senhor para um desafio de cálculo. Ele olhou e falou, cara, claro, filho, vamos lá. Vamos chamar os outros calculistas para poder avaliar a gente, né? Ele rapidamente aceitou, né? Aí lá passaram os cálculos de logaritmo para a gente fazer de cabeça, raiz quadrada, eu fiz rapidamente tudo. Aí eu falei assim, mestre, eu venci ele. Sim, você é mais rápido do que eu. Você é muito mais rápido do que eu, sempre foi, né? Aí eu falei assim, mas eu venci. Não, falou, não, eu venci. Eu falei, como o senhor venceu? O senhor não reconhece a minha superioridade? Ele olhou para mim e falou assim, ele olhou assim para mim e falou assim, você quer saber mesmo por que eu venci? Ou você vai ficar insistindo que você que venceu? Eu falei, não, então fale, professor Greg. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, desde o primeiro dia que eu te vi, naquela competição, o meu sonho era formar um aluno melhor do que eu. E isso eu consegui, por isso eu venci. Eu consegui formar um aluno melhor do que eu próprio. Então você vê o conceito que nós temos de conhecimento. A gente acha que o conhecimento é para a gente provar que é melhor, não. Nós somos melhores quando a gente consegue criar o quê? Uma geração melhor do que nós, que possa fazer mais. E ele me falou uma coisa assim, falou, você tem 22 anos, filho, tá? Eu tenho 67 anos. Eu sou 45 anos mais velho que você. Você vai ter, no mínimo, 45 anos a mais de tempo para divulgar esse conhecimento. Por isso, eu tenho que deixar para quem possa fazer melhor. Nossa, eu Nossa. fiquei tão mal no dia, cara. Eu senti vergonha do que eu fiz. Até quando eu falo isso, eu até meio que choro, assim. Eu fico emocionado, né? Assim, poxa, como eu era estúpido quando eu tinha 22 anos. Como eu era estúpido, né? E hoje, né, eu falo isso, assim, até assim, já faleceu em 2018, o professor Gregory Alardean, ele era da Romênia, eu fiquei bastante
foi bastante sentido, né, com o falecimento dele, mas o tanto que ele me ensinou, trocando cartas durante quase 7, 8 anos, né, numa época difícil, né, não tinha que fazer nada disso daí. Não tinha nada a ver com isso, mas ele queria me ensinar. Na juventude a gente faz muitas coisas que depois a gente olha para trás e fala, como é que eu pude fazer um troço desses, cara? Como? Sim. Sabe? Como? Então, só uma perguntinha, professor. Estão perguntando insistentemente ali no YouTube. Quando que o senhor vai lançar o seu livro? Eu não sabia que o senhor estava escrevendo um livro. São 2 livros, tá? Que é A Era dos Derivativos, tá? É mais voltado para um tipo a Era das Revoluções, a Era da Incerteza, bem dessa linha, né? Falando das transformações sociais que os derivativos trouxeram no século XXI, tá? E tá também as Crônicas da Ásia Central, né? Que conta, né? Mais ou menos assim uma autobiografia meio aumentada, né? Uma realidade aumentada, né? Das coisas que eu passei, né? Nessa eterna busca pelo conhecimento e pelo reconhecimento, principalmente, né? Eu, como sempre tive problemas relacionados com autoestima, o reconhecimento para mim era importante e foi uma jornada muito longa, né? E depois eu vi que não era importante reconhecimento, o importante era ter o conhecimento e conseguir resolver as coisas do dia a dia, né? Olha, mas se o problema era reconhecimento, o senhor pode ter certeza, porque aqui há, tá? Eu, pessoalmente, considero o senhor como o melhor disparado, não é pouca coisa, o melhor disparado, quilômetros à frente, professor e operador de opções que eu já vi ensinando. Eu Nossa, que bom. nunca vi parecido. Reconheço qualidades de muitos outros, claro, muitos outros, mas parecido nunca vi igual. Por isso que eu fiz tanta questão de trazer o senhor aqui e tanta questão que o pessoal assistisse, porque pela humildade, pela simplicidade, pela forma fácil de fazer as pessoas entenderem. Muitas vezes o pensamento é muito rápido, então vai, vem e o pessoal às vezes se enrola, mas o objetivo é ensinar, cara. O objetivo é passar o conhecimento adiante de forma humilde. E isso é tão raro de encontrar no mercado financeiro, especialmente de alguém que tem um conhecimento tão espetacular. Acreditem em mim, tá? Porque vocês me ouvem falando, porque o pessoal endeusa qualquer um endeusa, né? E eles, porque você sabe muito, Campos. Fala assim, olha, o que eu sei não é nada, não é nada comparativamente. Estamos falando de patamares assim, Monte Everest e o cara correndo na planície. É muito diferente, gente. Não é tudo isso, não. Minha opinião Mas, sincera. cara, Minha opinião sincera. Mas eu queria estar agradecendo aí o Gustavo, né, o pessoal, né, da equipe LS, tá? Bom, a gente teve um problema lá na transmissão lá com o Zoom, rapidamente resolveram, né? E também, né, pela oportunidade de estar acessando os seus alunos, né? A LS é uma empresa assim renomada, acima de qualquer suspeita, né? Muito bem quisto pela sociedade. A gente também tem saudades, né? Que vocês saíram aqui do Brasil, né? O Stormer saiu aqui do Brasil. O pessoal fala que tem saudades dele aqui. Não, o Stormer ficou, quem foi o Leandro. O Stormer ficou. O Leandro, né? O Leandro é que está Não, nos Estados Unidos. o Stormer ele aparecia mais, né? Lá em São Paulo, agora já não aparece mais, né? Não, mas esse pessoal fica rico, rapaz. O povo fica rico é assim. Agora Não, só Zorópia, só Zorópia. Não, mas também faz parte. Bom, Gustavo, cara, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando aí com a sua audiência, tá? Mas vamos marcar outras lives, sim, com algumas estratégias, algumas visões diferentes. Isso eu acho que é legal de estar trazendo. Eu fico imensamente feliz de ter conseguido conversar com o senhor aqui junto com o pessoal. Agradeço muito pela sua disponibilidade de tempo, pela sua paciência conosco. E sim, sempre que o senhor quiser, quando você tiver falar assim, poxa, não sei o que eu vou fazer hoje, faz a live com a gente. Acredite, no meu canal não vão te perseguir, porque aqui nem na LS, nem no meu canal a gente vai perseguir. Muito pelo contrário, a gente briga até o fim do mundo para poder manter o vídeo no ar. Tá bom? Valeu, muitíssimo obrigado. Um abração. Tchau, uma boa noite para o senhor. Tchau. Tudo de bom. Tudo bom, tchau, tchau. Aí, ó. Galera, eu ainda tô aqui, o professor já saiu. Tietei bastante, faz parte, tá? É aquele negócio, quando a gente tem admiração por uma pessoa, e eu tenho honesta e sincera admiração pelo professor Su, tá? Como eu falei, aqui eu não falei da boca para fora, tá? Não preciso puxar o saco de ninguém, tá? Então não é puxação de saco, pelo contrário, é elogio sincero. O cara é um monstro de conhecimento, um monstro de conhecimento. Se vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhadinha,
tá? A gente aqui na sala da LS, a gente tenta passar a minha visão do mercado, mas que ela com certeza absoluta é influenciada pela visão das pessoas que a gente admira. E o professor Su é uma dessas pessoas. Tá? Talvez vocês tenham reconhecido nas falas dele muitas das coisas que eu tento falar para vocês, como fazer o rege, estar atento a isso, procurar evitar o uso das gregas. Não deixar porque gregas são ruins, não, porque elas não são necessariamente tão importantes quanto dizem. Temos que ter conhecimento delas? Sim, mas não precisamos viver escravizados pelas gregas. Nós podemos viver também fora daquele mundinho amarradinho do que é o Black-Scholes, e temos como fazer isso. Tá? A visão dele de mercado, de tudo, é completamente diferente da visão tradicional que todos os outros professores. Se você botar aí 100 professores, 99 vão pensar de forma diferente dele. E, no entanto, ele, para mim, é o mais fera. Tá? Então, obrigado a todos os 84 cristãos que estão aqui, ou não cristãos também, se não forem cristãos, mas é jeito de falar, as 84 almas que estão aqui até agora conosco. Tá? Muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, professor Sul, se ele ainda estiver ouvindo, pela presença. Foi muito bacana, muito gratificante para mim, do ponto de vista pessoal, ter essa oportunidade. E eu queria que a LS tivesse a chance de ver uma pessoa dessas comentando sobre o que é o mercado. Tá? As histórias que ele conta, para quem tiver a oportunidade de frequentar os cursos ou assistir as lives e as coisas dele, são muito legais, são muito divertidas. Tá? O cara foi tietagem na cara dura mesmo, Mário. Foi tietagem daquela assim, ó, só faltou puxar o saco, porque vocês sabem que eu não sou puxar saco, mas nesse caso aqui não teve jeito. É aquele negócio, joga no chão e pisa por cima, porque é diferente, é um outro patamar. Tá bom? Estou aqui extremamente feliz e emocionado por ter podido fazer essa live. Tá? Muito obrigado a vocês todos por estarem presentes. Pessoal do YouTube, por favor, dá o like. Tá? Vocês que estão fora da LS, percebam que a oportunidade de estar dentro da LS, ela não é difícil. Tá? Você pode testar durante, se eu não me engano, são 7 dias. Tem um cupomzinho de desconto, ó, Campus 5, se eu não me engano é esse. Você consegue 5% de desconto lá se você for se inscrever. Quem está de fora, entra. Vai lá, se inscreve. Passa uma semana. Se você não gostar, bicho, não tem nada demais. Saiu, acabou. Se você gostar, aí você pode assinar. E se você assinar, você ainda tem, acho que 7 ou 14 dias para ficar. Se não gostar, o pessoal devolve o teu dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque isso que a gente está fazendo aqui de conversa, eu sou mais um aluno da LS. Tá? Tudo bem que eu tenho livro escrito, tenho mais tempo de experiência de mercado, mas no fundo, todo dia a gente está junto no chat da LS conversando. Todos os dias, o dia inteiro. Isso que a gente está fazendo, de apoiar um ao outro, todo mundo junto, todo mundo querer melhorar, aquilo que eu falei, todos nós fortes fazemos um mercado forte. Todos nós desunidos e fracos fazemos um mercado fraco. E contra nós já estão os bancos. Nós não precisamos estar também uns contra os outros. Tá? E na LS a gente tem a oportunidade de fazer isso, de desenvolver amizades. Vocês, quem teve a oportunidade de ver ontem meu vídeo com a Liliane, é uma amizade toda criada num chat da LS. Tá? Conversas ali do dia a dia. Tem outras dezenas de pessoas. Ó, você não sabe de renco? Não tem importância, tem gente lá que manja pra caramba de renco. Tá? Você não sabe de FIBO? Não tem importância, tem cara lá que manja de FIBO até de olho fechado. Tem gente que manja de dólar, de ação, de IFR2. Você vai encontrar pessoas que frequentam o chat da LS, peço desculpas, que têm uma experiência violenta nas coisas, e juntos nós somos muito mais fortes. Muito, 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 muito mais fortes. Tá? E aí você tem a oportunidade de participar dessa comunidade, ou não. É aquele negócio, tem gente que não quer. Tá? Mas tem esse cupomzinho aí, você ainda consegue um descontinho básico. Quem não quiser, tudo bem. Quem quiser, a gente se encontra lá amanhã, segunda, terça, todo dia a gente está juntos. Beleza, galera? Muitíssimo obrigado de novo pela presença. E vou agradecer ao professor Sul, tenho certeza que ele não está nos vendo agora, mas agradeço assim mesmo. E uma boa noite para todos vocês. Dê o like aí nessa porcaria desse vídeo, galera. Pô, pelo amor de Deus, tem quantos likes? Tem que ter 100 mil likes nesse negócio. Eu não sei quantos likes tem, porque eu não consigo achar, porque eu sou ruim pra burro com esse negócio de tecnologia. Mas, brigadão. Abraço. Em té. Tchauzinho, galera.